Olá, meus amados e queridos hermanos, meus irmãos, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma mensagem, com mais uma reflexão, amém? Como é que vai vocês? Com Cristo estamos sempre bem, amém? Nada pode nos afastar de Cristo, nada pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, o apóstolo Paulo ele é bem claro, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Quem é santo se santifique mais, porque sem santidade Deus não habita, Deus não faz morada. Deus disse a Josué: se santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então nós temos que nos santificar. Amém? Quem é santo se santifique mais, quem é sujo se suje mais. Nós estamos vendo muitos escândalos, a situação cada dia está... Eu não quero tocar muito nesse assunto, mas nós estamos no mundo, nós vemos o que está acontecendo, né? Meu avô dizia que quando a gente vê a orelha do outro pega fogo, coloca a da gente de molho, né? Então a gente vê isso aí serve pra gente que fama, aplauso, isso é um caminho largo que leva o homem ao inferno. O caminho estreito que leva a Cristo é o quê? É perseguição. Não entra de todo jeito no reino de Deus. Você é perseguido por amor a Cristo, né? Você vê que tudo isso que está acontecendo aí, que sempre aconteceu, a gente vê que tem dois lados, né? Tem um lado que apoia, são o lado negro, o lado das trevas, e tem um lado, pessoas de bem, que são luz, que desaprova isso aí, né? Você vê, desde que o mundo é mundo, que acontecem essas coisas, porque existe o bem e existe o mal. Existe o caminho estreito que leva a Deus e o caminho largo que leva ao inferno. Vem orgia, vem dinheiro, vem fama, mas nada disso traz felicidade. Você vê que essas pessoas são tão infelizes que precisa pisar nos outros, machucar os outros, prender de forma arbitrária, para preencher o seu ego, mas não satisfaz, nada satisfaz esse povo das trevas. Ele vai fazendo mal até o diabo levar de uma vez, porque o diabo, a alma deles é do diabo, eles são cavalo do diabo, né? Eles vão fazendo mal até chegar o seu dia de eles ter fim aqui na terra. Chegar o seu dia, né? Porque todos nós temos prazo de validade. Nós que somos da luz, nós vamos fazer o bem até o nosso último dia aqui na terra, até o dia de Cristo nos levar para reinar eternamente com Ele. E aqueles que são cavalos do diabo, égua do diabo, vai ficar aqui na terra fazendo mal até chegar o seu último dia. Eles vão procurar tudo isso para preencher esse vazio, mas nada preenche. É matar inocente, é prender inocente, é ver as pessoas necessitadas, e eles pintando e bordando, até que chega o dia, né? Então, meus amados irmãos, é momento de a gente firmar os nossos pés, construir a nossa casa, edificar a nossa casa na rocha. A rocha é Cristo, e não construir na areia. Todo esse império aí, o vento vem e derruba. Todo esse império aí, qual vai ser o final disso aí? Qual vai ser o final disso aí? Uns o diabo vai levar, porque já chegou o dia de o diabo colher a alma dele. Outros vão ficar presos, né? A gente sabe que não vai se acabar, né? Sempre o diabo fica levantando outros. Mas, desde que o mundo é mundo, que existem essas coisas, mas nós não podemos
fixar os nossos olhos para essas coisas. Nós temos que olhar para o céu, olhar para Cristo. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Nós temos que olhar para Cristo. Somente. Amém? Não tente, meu irmão, não tente querer de um dia para a noite. Não tente fama, aplauso. Não tente isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Pastor Elias, o senhor é contra a riqueza? Não. Se dá para ter as duas coisas, vamos ter as duas coisas. Vamos ter o dinheiro para fazer a obra de Deus, mas não vamos deixar o dinheiro nos ter. Aquele filho pródigo, ou melhor, o filho pródigo, se eu dar esse exemplo do filho pródigo, ele pegou a parte da herança dele, mas não lhe trouxe paz, não lhe trouxe... Ele gastou, foi inteligente e reconheceu e voltou para casa, né? Aquele jovem rico, o que fez ele se distanciar do pai? A riqueza, a fama. Jesus não queria que ele vendesse, porque Jesus sabia que o coração dele estava no tesouro dele. Que o tesouro que ele havia herdado, né? Porque aquele jovem não tinha idade para conseguir aquele dinheiro todo, aquela riqueza toda. Então aquilo ali foi a herança, né? Então ele se apegou tanto à herança, que quando Jesus disse, olha, reparte com os pobres, ele ficou triste e foi embora. Porque ele era avarento, ele era apegado na riqueza. Me faz lembrar de Davi e Saul, né? Nós temos um Saul aí apegado à fama, apegado ao status, que não quer largar. Mas é muito ignorante, né? Porque o ser humano ele não tem nada aqui, ele não trouxe nada, ele não vai levar nada, né? Mesmo que você segure, mas vai chegar o momento que sua mão vai ter que abrir, vai ter que deixar. Então é muita ignorância a pessoa, não abre mão do poder, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não se apegava à riqueza, ao trono, à fama, à realeza. Davi não se apegava a isso, Davi se apegava ao caboche de Deus, à unção. Davi disse, olha, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Já Saul não queria a presença, Saul queria os status. Você vê que para conhecer um homem, dê poder a ele, para ver se ele realmente quer. Normalmente a gente vê muitas pessoas querendo a benção, mas não quer o dono da benção. As congregações estão lotadas de pessoas querendo a benção. Tarde da benção, vai buscar a benção. Sexta-feira do milagre. Eles querem o milagre, eles querem a benção, mas eles não querem o abençoador. Que adianta ganhar a benção? Que adianta ter a benção, mas não ter o abençoador? Eu posso dar um exemplozinho simples de uma mulher casar com um homem bilionário e ela ter tudo em casa, mas não ter ele em casa. Muitas diriam, eu daria tudo para ter meu esposo em casa. Mesmo que não tivesse nada, eu daria tudo para ter ele em casa. Porque tendo tudo, mas não ter ele, não tem nada. Então é a mesma coisa de ter a benção e não ter o abençoador. Muitos estão entrando nas congregações aí, atrás das bênçãos, mas não está atrás do abençoador. Então, meu irmão, Provérbio capítulo 18, e o versículo 10 diz assim, torre forte é o nome do Senhor. Uma torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quem é o justo? É aquele que anda na justiça de Deus. É aquele que não se aproveita de nada de ninguém. É aquele que é humano, não é o avarento, não é aquele que torce para a obra de Deus, a obra de Deus fechar. Sabia que tem pessoas no nosso meio que torcem para a obra fechar? Ele acha que ele tem uma procuração, ele acha que ele é proprietário, né, de Deus. Ele torce para que as outras congregações fechem, só fique ele. Mas pastor, tem esse sentimento? Tem. Oração contrário. Ser humano, irmão.
ser humano. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz. Esse corpo é corruptível, né? Então, não subestime, não foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque a nossa natureza é terrível, a nossa natureza é terrível. Quanto mais alto, mais a maldade é maior. Quanto mais alto ele chegou, ele não quer perder o status, né? Se chegar para alguém desse escalar, desse status, né? Desse nível e falar para ele: você prefere perder tudo e ter Jesus, ou você prefere ficar com tudo e estar sem Jesus? Poucos vão dizer que quer Jesus, muitos vão dizer: não, eu não vou saber viver sem meu status, eu já cheguei até aqui com muito sacrifício. Ele vai dizer: eu cheguei aqui com muito sacrifício. Quer dizer, eles acham que foi os méritos, né? E não é mérito do homem. Foi Deus que soltou a corda um pouquinho, foi Deus que deixou você, né? Só que o que está aqui, o que está aqui, todos vão descer para a sepultura. Pode ser um no cemitério luxuoso, outro no cemitério simples, mas todo o corpo vai descer para a sepultura. E vem o juízo. E aí, como é que vai ser? Senhor, eu fui usado, eu curei, eu preguei, eu evangelizei, nos cultos que eu estava na frente, quando tinha menos pessoas, era 5.000 pessoas. Ele vai dizer: afasta de mim que eu não te conheço. Você usou o meu nome, você usufruiu do que eu poderia dar, mas você não teve intimidade comigo. Você não teve um elo, uma aliança comigo. Amasiado. Tem muitos aí amasiado com Deus, mas não está casado, não tem uma aliança. Eu sou casado, meu irmão. Não tenho aliança aqui porque quebrou e Deus ainda não me deu condições de ter uma nova. Eu coloquei no meu coração que não quero botar latão no dedo. Eu só vou botar uma aliança no dedo de ouro. Já usei muito latão, hoje eu disse: eu não vou mais usar latão, eu quero uma de ouro. Por isso que eu estou sem aliança, mas eu sou casado. 25 anos casado com a pastora Maria das Neves. A única mulher, a primeira mulher. Amém? Então, tem muitos amasiados aí com a unção, mas não é casado com o dono da unção, não é casado com Deus, não tem intimidade com Deus, quer o poder, quer a fama, quer a glória, mas não quer o dono da glória. Amém? Pessoas já estão ligando aqui, pessoas já estão ligando. Eu vou encerrar essa live, vou orar por você daqui a pouco. E 3 horas nós estaremos fazendo a oração, o clamor da hora nona. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Todos que estão me assistindo e que vão me assistir manhã, tarde e noite. Tenha misericórdia, Senhor, que eles não percam o primeiro amor, que eles não deixem de ser criança, tenham o sentimento de criança, de amar, de perdoar, ser adulto na hora de tomar decisões. Sim é sim, não é não, mas na hora de amar, na hora de perdoar, que seja criança. Meu Deus, que todos nós possamos estar no primeiro amor, que todos nós abrem os nossos olhos para que nós possamos enxergar o que nos espera acima da nossa cabeça, que nada nesse mundo, prazeres, fama, nada vai se comparar ao que está preparado para nós desde a consumação do mundo. Pai querido, eu profetizo, eu ministro uma grande bênção na vida desta irmã, desse irmão. É no nome de Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que crêem, diz amém. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma live. Deus te abençoe.